Você já sentiu como se você não tivesse controle sobre os seus desejos? Por exemplo, quando você pede uma pizza, você promete que dessa vez você não vai comer ela inteira. Vai comer menos pedaços. Mas você come o primeiro, come o segundo, e quando você percebe, parece que você teve um apagão. E quando você vê, a pizza inteira já foi. Ou, por exemplo, com um chocolate. Você abre a barra de chocolate, você promete, você jura de pé junto. Dessa vez você não vai comer a barra inteira de uma vez. Você come o primeiro pedaço, come o segundo, come o terceiro, e a cada pedacinho que você vai comendo, é como se você comesse já pensando no próximo. Quando você percebe também, a barra inteira já acabou de uma vez só. Tá? Então, é justamente quando você tem essa compulsão, e essa compulsão ela grita, é como se ela tomasse o controle e você não conseguisse se controlar, que aí sim nós temos um problema. E veja, essa sensação de perda de controle não é uma mera falta de força de vontade ou de disciplina, é uma escravidão. E tem que ser dito dessa forma para que a gente consiga entender de fato qual é o problema, e aí sim, a partir do entendimento de qual é o problema, a gente possa propor uma solução que seja de fato correta para esse problema, tá? Sem que a gente consiga dar o nome correto para o problema, dizer o que ele verdadeiramente é, todas as soluções também vão estar aquém do que elas poderiam fazer, tá? Elas não vão conseguir de fato solucionar esse problema, tá? Então, é uma escravidão onde você está sendo dominado pelos seus prazeres mais baixos, pelas suas vontades mais imediatas, por tudo aquilo que nós temos de mais carnal, de mais baixo, digamos assim, tá? E esse é um dos nossos principais inimigos quando a gente fala de emagrecimento, tá? Porque a gente tem essas vontades, a gente tem esses desejos, e quando a gente tenta emagrecer, de uma forma ou de outra, a gente tem que pelo menos controlar isso, tá? E essa palavra é importante. A gente tem que exercer um controle sobre esses desejos. Então é fundamental que a gente exerça, consiga exercer esse controle, né? Então, essa vontade e principalmente essa falta de controle sobre a vontade é um dos nossos principais inimigos para trabalhar quando a gente se fala de emagrecimento. E o pior de tudo é que quanto mais você se entrega a esses prazeres mais baixos, menos eles te satisfazem. É realmente muito parecido com um ciclo vicioso, com uma droga, por exemplo. Por quê? Quanto mais você toma, quanto mais você come, mais você quer comer. É como se a dose anterior, como se o chocolate anterior não fosse mais suficiente para te satisfazer. Você precisasse agora de uma dose maior. Você precisasse agora de uma quantidade maior de comida para que aquilo consiga exercer a mesma satisfação ou o mesmo prazer que te dava antes. É um ciclo vicioso, basicamente, tá? Mas existe uma solução para isso. Uma solução, inclusive, que é já, assim, bastante antiga, mas que a gente acaba não falando muito sobre ela atualmente, né? É uma solução que vem lá da filosofia clássica, lá da filosofia grega. Então, fica aqui até o final comigo, que a gente vai destrinchar um pouquinho mais sobre esse problema, e eu vou tentar explicar e trazer uma solução de verdade, uma solução real para esse problema, tá? Vamos lá então. Então eu tenho certeza que se você já tentou emagrecer, você já escutou frases do tipo que você precisa abrir mão de tudo que você gosta, que você precisa abrir mão de todas aquelas coisas que te dão prazer de comer, tá? E coisas nesse sentido, que você precisa se restringir ao máximo para conseguir emagrecer, tá bom? E vamos lá. Isso não é verdade e também não é necessário e nem saudável que aconteça. Obviamente, existem alimentos que precisam ser substituídos, alimentos que devem ser consumidos com uma baixíssima frequência, tá? Mas o ponto que eu quero trazer aqui não é sobre o que comer, se comer isso ou se comer aquilo, mas deixar com que nenhum desses alimentos controle você, tá? Então, por exemplo, no caso da pizza ou do chocolate que eu dei logo no início do vídeo, a gente tem que exercer esse controle sobre a comida e não com que a comida exerça esse controle sobre nós. Então você precisa ter a capacidade de parar de comer no momento em que você decidiu parar, tá? Ou na quantidade que você decidiu parar, tá bom? Dito isso, então vamos lá. Quando a gente fala de emagrecimento e as pessoas trazem essa narrativa de que é necessário abrir mão de tudo que a gente gosta, isso gera em nós uma sensação de privação. Essa restrição das coisas que a gente gosta traz em nós uma sensação de privação, como se a gente tivesse privado, a gente não pudesse.
como se ao comer aquilo a gente estivesse cometendo quase que um crime, um delito, né? E aqui que está um problema também disso. Essa privação, ela não nos ajuda de fato a conseguir emagrecer, ela não nos ajuda de fato a retomar o controle dessa situação. Pelo contrário, ela faz com que a gente se sinta privado. E essa privação faz com que nós tenhamos mais desejo sobre aquilo que a gente queria comer. Então, a partir do momento que você não pode comer chocolate, parece que o seu desejo por chocolate vai aumentando, aumentando, aumentando cada vez mais, tá? Até um ponto onde você acaba cedendo e comendo. E, quando você come, você não acaba comendo um quadradinho. Você come a barra inteira, come 2 barras, toma um pote inteiro de sorvete, tá? Então, é como se você estivesse compensando todo aquele tempo de privação que você passou, agora que você acabou explodindo e não conseguindo mais sustentar essa privação, tá? Então, o problema é que a privação, ela não nos ajuda a comer com moderação ou a resgatar esse controle que nós não temos, tá bom? Por exemplo, eu tenho um aluno e ele gosta muito de sorvete. E ele evita ao máximo comer sorvete, ele não come. Ele só come quando acontece alguma coisa ruim. Então, quando ele briga com alguém, quando ele fica estressado, quando acontece algum evento na vida dele que não é tão bom, e ele desconta tudo isso no sorvete. Então, em vez de ele comer ali, sei lá, quando ele está com vontade de chupar uma casquinha, comer um picolé, quando acontecem esses eventos, ele não consegue mais se controlar e acaba comendo 1, 2 potes inteiros de sorvete. Tá? Então, acho que esse é um exemplo que consegue exemplificar bem o que eu quero dizer aqui, né? Então, essa restrição, ela não ajuda a gente a ter mais autonomia sobre os nossos desejos. Pelo contrário, é como se ela ficasse nos atiçando. Olha só, tá aqui a comida e você não pode comer, mas tá tão bom, você queria tanto comer, você não vai comer. É como se a sua consciência ficasse ali sempre te lembrando, te atiçando. Olha só, tá aqui, você não vai comer, você gosta tanto. Você tivesse que fazer sempre essa força de vontade para não comer, tá? E, inevitavelmente, uma hora ou outra, todos nós acabamos cedendo. Isso é algo natural, isso é algo humano, tá? Então, quando a gente cede, aí você volta a obedecer às suas vontades e os seus desejos mais baixos. E volta do começo, volta do início. Come por um impulso, perde o controle e logo em seguida vem aquela sensação de culpa, aquela desesperança, como se você fosse impotente, como se você não conseguisse mudar. Como se você realmente fosse um escravo daquilo e estivesse servindo aquilo, tá bom? Mas existe uma solução para tudo isso, e como eu comentei no início, é uma solução já bem antiga, tá bom? É uma solução que foi proposta, é lógico que não, eu estou trazendo um conceito da filosofia e aplicando ele a esse contexto de emagrecimento, tá? Mas quem desenvolveu isso melhor foi Aristóteles e depois São Tomás de Aquino também nas suas filosofias e teologias, que é justamente a virtude da temperança. A temperança, quando entendida nesse contexto da filosofia clássica, da teologia, ela é algo que não significa privação, mas, pelo contrário, significa domínio. Então, quando a gente tem a capacidade de ser temperante, é ter a capacidade de dominar os nossos desejos, dominar as nossas vontades, dominar essas paixões mais baixas, tá? Basicamente, é quando a sua razão, a sua inteligência tem primazia sobre os seus desejos. Então, é quando ela está no topo da hierarquia, quando ela está lá em cima. Ela é quem manda em todo o resto. É basicamente uma declaração da sua inteligência, da sua razão, dizendo que quem manda aqui são elas e não as suas vontades. Tá? Então, essa virtude, ela te devolve a liberdade, ela te tira desse ciclo vicioso, dessa escravidão dos apetites, que você se torna refém e que todos nós podemos nos tornar reféns. Tá? É algo que, se não acontece com nós, por exemplo, no contexto alimentar, pode acontecer em outros contextos, tá bom? É natural, é normal que isso aconteça, mas a gente precisa sempre ter em mente que a temperança é o modo onde a gente consegue retomar esse domínio sobre algum tipo de vício, sobre algum tipo de desordem, sobre algum tipo de vontade nossa que está desordenada, tá? E o mais importante dentro disso, temperança não significa que você precisa necessariamente abrir mão de tudo que você gosta. Você não precisa abrir mão da pizza ou do chocolate para ser uma pessoa temperante. Pelo contrário, a temperança é o que vai te ensinar a ter o domínio sobre isso e conseguir comer no momento certo, na hora certa, na quantidade certa.
Tá? Então, é aqui onde você conquista de fato a liberdade de poder comer tudo que você quer, tudo que você gosta. Desde que tenha essa moderação, desde que tenha esse domínio, desde que seja feito da maneira correta. E ser temperante te permite agora fazer isso da maneira correta. Tá? Porque é você quem domina, é a sua razão. Você usa isso com inteligência e não mais ao contrário. Beleza? Então, tudo isso é muito interessante porque essa virtude ela também traz em nós repercussões que a gente pode observar também na área da ciência mais de fato objetiva, como a gente consegue ver no nosso cérebro, na neurociência, tá? E é na forma como nós lidamos com a recompensa. A neurociência chama isso de autocontrole ou função executiva, para poder trazer. Então, o nosso cérebro, basicamente, ele possui um sistema de recompensa, que é o nosso sistema dopaminérgico, que ele nos impulsiona a buscar o prazer imediato. E é ele quem grita por mais um pedaço de pizza, por mais um pedaço de chocolate, por mais uma hora de scroll infinito no celular, quando a gente está ali fazendo essas ações, tá? E a temperança é o desenvolvimento da capacidade de adiar essas recompensas. Ou seja, quando você sente o desejo de comer mais um pedaço de pizza, mais um chocolate, ficar vendo mais vídeo no celular ali, é como se você estivesse basicamente falando, eu quero mais prazer e eu quero agora. Eu quero sentir esse prazer e eu quero sentir ele agora. E quanto mais, melhor. Então eu quero mais uma pizza, eu quero mais um chocolate, eu quero mais um vídeo, tá? E desenvolver essa virtude da temperança é o que nos auxilia, que nos dá a capacidade de adiar, de ter a capacidade de adiar esse desejo por recompensa. Por falar, beleza, eu poderia ter esse prazer agora, mas eu sei que não é o momento, eu sei que não é certo, eu sei que isso não vai me fazer bem. Dessa forma, eu adio esse prazer que eu poderia ter. E eu coloco esse prazer em algo que é mais futuro, algo que não é tão imediato, mas que é muito mais sólido, ok? Então, é basicamente o que acontece no nosso cérebro de fato, né? Ela fortalece o nosso córtex pré-frontal, que é a área do cérebro pelo planejamento, pela tomada de decisão e pelo controle dos impulsos. Então, a temperança é o treino do nosso cérebro para que ele trabalhe a nosso favor, para que ele agora deseje recompensas futuras e, assim, recompensas que exijam mais trabalho, mais sacrifício, mais dedicação e mais desenvolvimento do que apenas prazeres rápidos que você pode consumir a qualquer momento e que em 5 segundos passam, beleza? Então vamos lá, vamos recapitular. A intemperança é o quê? A rendição, quando nós nos rendemos a esses impulsos dopaminérgicos, quando nós nos tornamos escravos do prazer imediato e das nossas vontades. Agora, a temperança é quando nós temos a liberdade de escolher um bem maior, de escolher algo que vai nos trazer um prazer verdadeiro, um prazer duradouro. No nosso caso, quando nós falamos de emagrecimento, está relacionado à saúde, ao equilíbrio, a ter uma vida melhor, tá? A ter uma vida mais ordenada, em vez do prazer fugaz e passageiro e assim, sem nada que essas recompensas nos trazem, tá bom? Então, realmente, esses prazeres rápidos que a gente consegue obter, eles não nos levam a nada, eles não trazem nenhum tipo de bem para nós, tá? A não ser aquela sensação que vai durar 3, 4, 5 segundos, beleza? Então, basicamente, o que eu quero mostrar para vocês com isso é que o caminho para o emagrecimento real, para que o emagrecimento de fato aconteça, não está em abrir mão de tudo que você gosta, não está em ser assim disciplinadíssimo o tempo todo para não comer o que você está com vontade. Não. O caminho real se dá através da moderação dos seus prazeres, do autocontrole, porque isso sim vai te permitir mudar a forma como você lida com os seus prazeres, a forma como você lida com suas recompensas e como essas recompensas se tornam uma mudança sustentável ao longo prazo. E é justamente isso que a virtude da temperança vai nos ajudar a fazer, tá bom? Então, por que tudo isso? Porque um caminho de emagrecimento que não passe por esse autocontrole, que se baseie apenas em restrições infinitas, em não poder comer, em sempre estar restrito daquilo que você gosta, não funciona. Basicamente, ou se funciona, funciona por um período e não é algo que você consegue sustentar para a vida toda. E se não, você não consegue sustentar para a vida toda, então uma hora ou outra você vai acabar recaindo e voltando aos mesmos erros de antes, tá? Então, o mais importante aqui é o quê?
A gente vai precisar sim deixar de comer algumas coisas, mas as coisas não vão ser proibidas. Esporadicamente, com você utilizando a sua razão, da sua inteligência, para que você não seja dominado por esses impulsos, você pode discernir se é a hora ou não de comer um pedaço de bolo ou de comer mais um, até se você já conseguiu fazer durante a semana a sua dieta completa, cumpriu com os seus treinos, por exemplo, não vai ser um pedaço de bolo a mais que vai te fazer engordar tudo de novo. Mas, por exemplo, se você já saiu fora da dieta a semana inteira, já comeu doce a semana inteira, já não foi treinar a semana inteira, e você ainda vai lá e come mais 2 pedaços de bolo, então o conjunto da obra, ele vai sim te levar a reganhar todo esse peso, tá bom? Então, basicamente é isso. A temperança não é uma restrição completa de tudo que você gosta, como se você tivesse ter a capacidade de deixar de gostar. Não, a temperança é basicamente a moderação, ter a habilidade, a capacidade de moderar esses prazeres que você tanto gosta e que todo mundo gosta, tá? O importante é que a gente consiga exercer o controle sobre ele e não deixar com que ele nos controle, tá? E então é essa justamente a maior diferença entre a temperança e a dieta restritiva. A gente não precisa abrir mão de tudo que a gente gosta, a gente basicamente precisa dominar o que a gente gosta e não se deixar ser dominado, tá? Isso é muito legal porque a temperança ela traz de volta esse sabor à nossa vida, porque ela permite que você desfrute do prazer sem ser destruído por ele. Lembra que eu falei lá no começo que quanto mais você come, mais você quer comer? Quanto mais chocolate você come, mais você quer comer? Quando você já está comendo um pedaço, você já está pensando no próximo. Tudo isso é como se você estivesse anestesiado até para o próprio sabor, até para o próprio prazer que você está sentindo no momento. Tá? Então, quando você tem a temperança, quando você come com moderação, é como se você estivesse ali plenamente presente naquele momento para conseguir desfrutar do que aquele alimento realmente pode te trazer. Tá? Daquele sabor que você gosta de comer, do que você gosta de comer, daquele prazer que aquilo te traz, porque comer é sim um prazer, esse não é o problema. O problema é a gente não ter essa moderação. Beleza? Então, galera, é isso. Eu acho que, dito isso, se você já tentou emagrecer mais de uma vez, se você está tentando agora e você está tendo dificuldades, acho que o que você precisa entender é que a gente não precisa de mais uma dieta necessariamente, tá? A gente não precisa de mais conteúdo técnico. O que você precisa é desenvolver esse domínio sobre você mesmo. Você precisa de temperança, basicamente, tá? Então, se você está cansado de lutar essa batalha e parecer que não sai do lugar, que está andando em círculos, como se você estivesse só tratando dos sintomas, mas você não conseguisse a causa real do problema, eu acho que um caminho onde o emagrecimento se torne sustentável é um caminho através das virtudes, tá? É justamente isso que eu ofereço, que eu tenho na minha consultoria, emagrecimento virtuoso. Se você se sentiu interessado, gostou dessa proposta, tem o link ali na descrição do canal, tá bom? Comenta nesse vídeo o que você acha, dê sugestões de novos temas, dê aqui também a sua opinião, se você já passou por isso, se você se identificou, tá bom? Deixe também seu like, e é isso, e até o próximo vídeo. Um abraço.